Ela viu demônios atrás de mim. E enquanto eu ministrava e liberava alguns comandos, eles tentavam me tocar de várias formas. Ela ficou muito angustiada com o que via. E o que será que ela fez? Você vai ouvir e você vai poder acessar essa resposta. O que aconteceu diante daquela visão? Será que eles me causaram algum dano? O que mais ela viu naquele momento? O que ela fez e o que aconteceu? Nesse podcast, eu vou estar entrevistando mãe e filha. Ambas têm tido experiências sobrenaturais com as questões de guerra espiritual. E elas têm aprendido, guerreando. Elas têm aprendido sobre o Deus que nos protege, sobre o Deus que joga luz naquilo que está oculto e traz revelação, sobre o Deus que nos capacita para a batalha, adestrando as nossas mãos para a guerra, sobre o Deus que já nos concedeu autoridade, independente da nossa idade. Por isso, mãe e filha, ainda criança, tem exercido autoridade e tem vencido o inimigo em suas guerras. Fique atento porque você vai aprender muito com elas. Eu sou Ediomari Nóbrega e eu tenho liderado um ministério que atua na área da batalha espiritual com uma experiência não apenas de guerra, mas também de conteúdo na palavra que nos capacita e autoriza a posicionarmos-nos diante do inimigo, resistindo e vencendo. E esse é um podcast que vai te ferramentar um pouquinho para as suas guerras, para que você possa se posicionar com consciência nelas. Com vocês, as nossas entrevistadas, Paulinha e Alice, sejam bem-vindas! Obrigada, Alice. E aí, se apresenta para quem está nos acompanhando? Eu me chamo Paula Forte, tenho 38 anos, sou mãe dessa princesa de 9 anos, Alice. Tenho me dedicado à educação há anos e continuo me dedicando agora como uma escola confessional cristã. O Senhor me confiou essa missão, a qual tem me fornecido muito prazer, zelo, cuidado e amor com que Ele me entregou em poder tocar vidas, pessoas, crianças, famílias e conduzi-las para o Senhor. E você? Meu nome é Alice, eu tenho 9 anos, estudo na Arts Kids e faço o 3º ano e congrego a Igreja Azul. Oi, coisa linda! Eu quero dar um testemunho no começo desse podcast. Que testemunho é esse? Ontem sua mãe pediu para autorizar você estar com a gente na reunião do Vida no Espírito. Uma reunião para adultos que querem mais do Espírito, que querem aprender sobre o Espírito. E ela disse, Edi, mas Alice, queria ir, pode? E eu fiquei pensando, Alice é só uma criança bobinha, tolinha, que não vai saber nada sobre o Espírito Santo, que não vai ter nenhuma experiência com o Espírito Santo? Não, quem disse? As crianças de Jesus estão autorizadas por Ele para se aproximarem dEle e para receberem tudo que Ele tem para elas, porque o reino dos céus é delas. E aí você estava lá. E teve uma hora, querida, que eu vi, ninguém me contou, estávamos adorando e eu abri aquela pontinha do olho e quem estava com a espada na mão e cara de guerreira com aquela espada, Alice Nilda! E eu fiquei olhando e aí a Elisa estava do lado e a Elisa fez... E fiquei ali vibrando. Por quê? Porque a criança, ela não é um ser humano inferior. E às vezes ela é tratada na igreja como esse ser humano que entretém ele aí para poder os adultos participarem do culto, e a gente tem essa ideia que não. As crianças, elas sim podem ser cheias do Espírito Santo, elas até têm muito mais fé do que a gente, sim, muitas vezes, e têm experiências e não precisam temer. Então estou muito feliz que você está aqui, estou muito feliz de poder ver ontem e testemunhar você ali no seu momento com o Espírito Santo, e ali posicionada como uma guerreira com espada. Vamos saber que negócio é esse, porque vocês duas têm vivido experiências de guerra dentro da própria casa de vocês. Então, vocês vão se organizar aí. Quem fala, nunca fiz um podcast com duas ao mesmo tempo, mas vai dar tudo certo, porque o Espírito Santo está aqui, ele vai nos conduzir. E aí vocês dizem como é que vocês vão contar, mas fala um pouco sobre isso. Guerra dentro de casa e vocês duas vivendo juntas. Vamos começar por isso? Vamos lá. Então,
A nossa conversão, ela aconteceu há 2 anos, aproximadamente 2 anos. E a gente não era muito de frequentar igreja, não era. Então a gente não tinha muito entendimento da palavra, não sabia nada de sonhos, de guerra, de dons, nada disso. E a Alice que começou indo para a Zoe. E foi novidade para mim. Ela começou no início de 2022, não foi, filha? É isso? E eu só comecei aí em 2023, em novembro de 2023. Então ela foi 1 ano sem mim e toda vez eu ia, buscava. Meu Deus. Enquanto a Isis estava sendo discipulada sem saber, através do tio Michele, ela estava lá pelas beiradas, ó, meu diário, costumo dizer que ela é meu diário, tudo eu contava o que acontecia comigo. E aí, quando foi, num belo dia, tinha sido chamada para Como Águias por ela e Sim. disse, não vou, não sabia do que se tratava, não sabia. E não tinha dado a oportunidade, então... Mas um belo dia, depois do meu aniversário, passou meu aniversário, com 2 dias, eu disse, eu vou na Zoe. E aí me arrumei e fui pro culto. Quando eu cheguei lá, ela se espantou, o pessoal que eu já conhecia algumas pessoas de lá, e aí ficaram assim, olhando as Paulinhas aqui e tal. Pronto. A partir dali, acabou. É como se eu tivesse sentido verdadeiramente o Senhor na minha vida. Que, na verdade, não tem Sobre muito a ver lugar. com a Zoe nenhum Não lugar. é sobre lugar. Mas ele estava ali se manifestando. Quem está Exatamente. ligado e quem deseja... Recebe, rapidinho. Isso. E foi o que aconteceu comigo. E a partir dali, veio uma sede. O que falam de amor. Sim, o primeiro amor. O primeiro amor. E aí, a partir dali, ela me deu muita força. Vamos, mãe, vai ser legal, vamos. E a partir dali começou a nossa história. E você fez o que primeiro, por exemplo, dos nossos seminários? Foi apontando para o alvo. Depois fizemos o Espírito Santo. Tá. E depois que veio Como Águias. Tá. No Seminário do Espírito Santo, você ali já foi batizada? Fui batizada. Ai, que lindo! Foi. Conta, Paulinha! Foi uma experiência bem assim... Era tudo muito novo para mim, como Sim. eu já falei anteriormente. Eu não conhecia muito ainda sobre dons, sobre nada disso, visão aberta, nada. E aí eu fui pega de surpresa, sendo surpreendida a cada palestra. Que uau, isso existe, uau! A palestra de 21 meses, eu adoro adoro a palestra sobre dons. E quando acaba tudo, tem o corredor, no corredor, e lá vieram ministrar sobre minha vida e eu só lembro disso. Eu só lembro. Tu só lembra chegando em Nárnia? Eu tô viva. Porque tava tão bom, como eu tava, que é inexplicável. A paz, é surreal. E como é que foi a experiência de Alice? Você foi batizada já com o Espírito Santo. Conta tudo, Alice. A gente foi uma quinta-feira. Tá, você tem que falar um pouquinho mais alto, que você tá sem microfone, tá? Vai pegar o microfone da sua mames ali. Vai. Há 1 semana atrás, Tá. eu tava me arrumando pra ir pra escola, Tá. no quarto da minha mãe. Aí a janela dela tava aberta. Aí eu olho pra janela e vejo umas flechas saindo de mim em direção à rua. Aí depois de 1 semana, foi uma quinta-feira normal que o Espírito Santo tomou ela. Aí as crianças estavam lá, sem fazer nada. Até você disse, o que eu faço com as crianças? Aí você deu um manual pra gente poder ler. Sim. E do nada a gente começou a intercessar uma pela outra. Ai. Aí nesse daí eu caí. E quando eu caí, eu vi Jesus me entregando as flechas. Meu Deus. E eu senti queimar dentro de mim muito, minhas mãos queimando. Ai, que lindo, que lindo. Eu lembro desse dia, era um culto de quinta realmente, e começou de repente aquele mover, uma ação do Espírito Santo, e alguém chegou e disse assim, as crianças não é para estar aqui, as crianças não é para estar aqui, porque teve algo de guerra, teve algum momento de guerra espiritual. E eu fiquei inquieta com aquilo, não testificou. E eu olhei para vocês, vocês estavam mergulhadas, estavam adorando, estavam orando. E eu lembro que eu perguntei, acho que a Elisa, chegou essa palavra, as crianças não devem estar aqui, procede, o que é que você sente? É do Senhor? A Elisa disse, não é, elas têm que estar, eu sinto que elas têm que estar. E aí eu orei mais um pouco e me veio, elas precisam estar, dê a elas o manual e coloque elas para escutar, para declarar, fazer declarações de fé. E aí, de fato, eu peguei, eu disse, vocês vão ler e declarar fé, declarações de fé, só isso. E, de repente,
Meu No Deus, de foi repente. lindo, foi no de repente, porque não foi dado comando. Elas estavam ali declarando, daqui a pouco eu olhei, já estava uma colocando a mãozinha sobre a outra. Criança tem isso, pela fé, com ousadia. E daqui a pouco uma caiu, que a outra botou a mão e disse, meu Deus, chega! E a Lito foi batizada, foi assim seu batismo. Ah, que lindo! Meu Deus! E tem a testificação, então, né, das flechas ali que você tinha visto antes. Meu Deus, que coisa linda. Dentro de casa, quer dizer, ela tem uma experiência ali dentro de casa. Vocês tiveram muitas experiências em casa com a guerra, né? Como foi isso, Paulinha? Que experiências são essas? Então, a partir do momento que a gente passou a conhecer mais da palavra, ter mais sede, se alimentar, ir para escolas, e estudar mais, e servir mais, e ir para seminários, a coisa foi engrossando no sentido disso. Ou tu se posiciona, ou Não dá para ficar em cima do muro. não dá. Literalmente não dá. E aí foi quando começou as coisas acontecerem e eu ficar naquela ainda. Como era muito recente, eu ainda não tinha aquele discernimento do que está acontecendo. Isso é natural acontecer, mas como foi uma atrás da outra, e aí eu fui buscar ajuda. Então, te mandei áudios, imagens, e Sim. relatando tudo que estava acontecendo. E a gente foi conversando ali, Paulinha, ora, Paulinha, entra em jejum. Eu lembro que em um dos casos você me direcionou, mas a primeira situação que houve foi logo após um Como Águias, Tá. que eu abri o Instagram e ia te mandar um áudio falando, agradecendo. Foi o primeiro Como Águias que eu fiz. Sim. E aí eu tava mandando um áudio agradecendo e do nada o vaso quebrou dentro de casa. Meu Deus. As imagens devem estar por aí. O vaso caiu e eu fiquei assustada com aquilo, porque não tinha pancada de vento, não tinha nada, e fiquei achando estranho. E aí logo te mandei e tal, e aí você me tranquilizou, não, Paulinha, pode ter sido um vento e tal, vamos observar. E passou. Tá. Oramos, ficou tudo tranquilo. Mas ao passar do tempo, foram acontecendo mais episódios, né? Outro episódio que aconteceu foi logo depois do Como Águias, que aí eu já fui servir. E interessante que quando eu fui fazer a pauta assim para analisar era sempre o pré-Como Águias, o pós-Como Águias. Então, tendo em vista isso, eu já passo a me preparar sempre antes. Além da preparação que a gente faz Sim. em casa, eu já me preparo com ela também. Antes de sair de casa, ao entrar em casa. Quando está em casa é adoração 24 horas, eu acho que é uma arma Isso. poderosa, é adoração 24 horas, seja no carro, seja em casa. Deixa eu te interromper, não perca aí o fio da meada, Sim. não. Hoje, na minha devocional, o Senhor me entregou um texto em que, olha que interessante, para mim isso eu nunca tinha percebido, e olha que eu já li muitas escrituras, mas, meu Deus, Davi, ele está com o comandante dos exércitos, diz assim o texto, Davi e o comandante dos exércitos. E aí o que é que ele faz? Eles se reúnem e eles chamam, certo? Eles posicionam profetas para profetizarem com liras, com símbolos, ou seja, com instrumentos musicais, e diz que ele fala de 3 profetas, de Jedutum, que é um deles, esqueci o nome dos outros 2, começam a profetizar. E eu fiquei assim pensando, o que é que tem a ver o comandante dos exércitos ser aquele que vai estar com Davi posicionando a galera da adoração e dos profetas? Mas olha que coisa, ele posicionou músicos, adoradores, junto com quem estaria profetizando, e quem fez isso foi o rei e o comandante do exército. Gente, aqui tem uma sinalização. Eles já entendiam que nesse contexto de guerra, a adoração era a arma fundamental. Então, quando você me fala que mesmo em casa, e vocês adoravam, e você já entendeu antes do Como Águias, depois eu já estou colocando adoração dentro de casa, isso não é bobo, isso não é bobagem, isso é poderoso, porque a gente está alterando a atmosfera espiritual, sem contar que estamos dando ao Senhor honra e glória que lhes são devidas, e na movimentação espiritual é arma também que faz com que o inimigo ele enfraqueça naquele ambiente, naquele contexto. Sim.
Então ele não consegue se mover da mesma forma. Sem contar que ao estar declarando atributos de Deus através da adoração, caso você coloque canções assim, então eu tenho um e-book que eu ensino na dimensão espiritual como você se fortalecer, e eu falo da oração como essencial para o fortalecimento. Adoração, perdão. E ali eu vou colocar o quê? Não é qualquer música porque é de evangélico, mas especialmente músicas que falam do atributo de Deus. Ele é poderoso, ele é a torre alta, ele é a torre forte, ele é o amigo, ele é o consolador, ele é o justo juiz, ele é a estrela da manhã, ele é, porque você vai declarando os atributos, seu cérebro vai registrando isso, vai alimentando a sua fé, tudo isso faz com que você seja mais forte para a batalha. Então, sim, excelente o que você está fazendo aí. Além da adoração, o que é que você tem vivido dentro de casa nesses momentos? Nessa situação mesmo que eu te interrompi. Vamos lá, nessa situação, eu estava chegando numa situação específica, que foi mais um pós como águia. Sim. E na sexta, sábado e domingo, eu sempre pego a Alice na casa da minha mãe, vou para casa, a gente janta, ora e tal, e vai dormir. E assim foi feito. E de madrugada, a gente escuta uma pancada gigante dentro de casa. E aí eu falo, bom, deve ter sido nos vizinhos. A gente volta a dormir, a gente não se levanta, volta a dormir. Quando é pela manhã, que a gente levanta, aí tá a cozinha toda estraçalhada. Tá a cozinha toda estraçalhada. E ela, mãe, o que é que aconteceu? E a gente fica naquela, filha, eu não sei. E aí me aproximo, vou olhar. Foi o móvel da cozinha que tinha desabado, só um lado, mas as buchas estavam no lugar. Era algo assim que você olhava e falava, não tem condições. E aí chamei o técnico para ver quem tinha colocado. E falei assim, Paula, não tem explicação para ter caído assim, as buchas estão na parede que você tá vendo. Enfim, então isso daí eu já te acionei e falei, Edi, não é normal e tal. E aí você começou, Paulinha, é jejum, é oração e pede ao Senhor. Pede ao Senhor para... O discernimento sobre o que está acontecendo. O discernimento sobre o que está acontecendo, para saber o que é que a gente precisa fazer e tal. E assim, eu vinha fazendo, sempre em oração, entregando ao Senhor, sempre que entrava em casa, consagrava, a gente se consagrava ao Senhor. Tudo, né? E em adoração o tempo todo. Mas não parava. Era algo que não parava. Até que durante um bom tempo eu passei a entender que não vai adiantar só eu ficar na adoração. É poderosa, mas eu preciso me posicionar. Sim. Eu preciso mostrar, de fato, quem é o meu Pai, quem é o meu Deus, quem é que manda aqui, né? E aí foi a partir disso que a gente começou. Eu disse, filhinha, tu vai ter que entrar junto, não é só mamãe, não. Vamos juntos, já que você já está presenciando tudo. Então, vamos juntos. A gente tem uma ferramenta maravilhosa que dá um suporte gigante a gente. Sim. Que é o livro Assim que eu venço minhas guerras e nele tem ajudado muito a Alice também, que é nova na fé. Sim. Então, ele é um suporte muito bom pra gente. E naquilo a gente pega e vai declarando pela casa, ungimos portas, janelas. Sempre quando tem algum episódio, a gente tende a fazer isso, certo? Não leva ela muito para o extremo, mostra assim como ela deve se posicionar e é falando com firmeza, filha, autoridade. Quem é seu pai? Ela fala, meu pai é Deus, é o Todo-Poderoso, E aí a gente vai dentro de casa e os vizinhos que lutem com barulho. E é assim que vai. Tem alguma experiência que você lembra de batalha dentro de casa? O que é que você sentiu? O que é que você fez? Foi pós como Águias. Tá, como Águias. A gente chegou em casa com nossa rotina normal. Minha mãe me pegou na casa da minha avó. A gente jantou, orou e foi dormir. Na madrugada eu acordo em berros, chorando. Porque eu tinha visto um menino na cozinha. Aí eu pego minha mãe e vou mostrar a ela onde foi. Foi entre o fogão e a pia. Ela foi tentar lembrar o que tinha acontecido pra esse menino ter entrado lá. Aí ela lembra que no Como Águias você tinha falado de um demônio mirim. Meu Deus, eu não lembrava mais disso. Gente... No Como Águias, a gente teve um alerta do corpo profético de que uma atuação que a gente precisaria lidar e que seria bem desafiadora era um demônio mirim. E, de fato, ele se manifestou. E ele zombava o tempo todo, ele ria, ele brincava. Foi muito difícil, a gente nunca tinha tido essa experiência. Meu Deus. Até no pré, começou no pré, né? Foi, na decoração. Foi. E ela não estava no Como Águias. Ela não estava no Como Águias, não estava par de nada. Ela não estava par de nada dessa situação. Isso a gente nem abre para quem está fazendo, é só para a equipe. Exatamente. Porque a gente tem ali o discernimento de com quem estamos guerreando. Mulher, e aí? Conta mais.
Teve outros também. Não, nessa, como é que foi pra você isso? Quando sua mãe falou, o que é que vocês fizeram? A gente pegou o manual e foi ungindo as portas. Cada um tem seu óleo de unção. A gente encheu a mão e foi botando portas e janelas declarando: aqui é a casa de Deus, aqui não entra ninguém. E Aqui só entra... expulsando. Sim. Foi bem. Porque na hora eu não tive o discernimento. Eu não lembrei. Eu só tava. Caramba, Satanás tá de palhaçada comigo uma hora dessa, cansada, cara, eu não tô acreditando. E ela só fazia rir. Eu disse, palhaçada, mas aí vamos, Alice, vamos fazer o que tem que fazer, né? Vamos se posicionar e é isso. E aí a gente. Paulinha, quando termina o seminário, só a gente sabe. Cara, A gente, destruída. meu Deus, a gente tá o pó do coió, como eu gosto de dizer. Então, tipo assim, a última coisa que você quer, por favor, não, Senhor, não. Chegar em casa e ter um demônio É. dentro de casa. Meu gente. Deus. Eu lembro que eu ainda trago aqui, cadê, meu Deus, aqui os pontos, que acabar um como águia, chegar em casa e tá. Então, é terrível, mas, de fato, eu acho que faz parte. No ambiente de guerra, a gente está saqueando o inferno, né? Sim. Então, a gente está indo lá contra o inimigo, tirando das mãos dele aqueles a que ele tem mantido aprisionados, reféns. Vai ter um contra-ataque, gente, vai ter. Com certeza. Ok. E a gente tem que se preparar para A isso. gente precisa estar preparado. E aí você fala algo muito interessante. A adoração é uma arma de guerra. Se a gente olhar para a armadura de Deus nas Escrituras, você não vai ter só um elemento. A armadura tem diversos elementos. Depois ele ainda dá o escudo, que é defesa, a espada, que é ataque, e ainda manda orar. Então, são diversos elementos que a gente precisa lançar mão para esses momentos da batalha espiritual. Sim. Vocês falam aí de ungir, e eu gravei um podcast antes de vocês, que a pessoa também fala, ela tendo experiência com o Espírito Santo, e ele mandando ela ungir a casa e o ambiente territorialmente. Aqui algumas pessoas nos acompanham e podem ficar na dúvida, porque no meio evangélico existe uma vertente que vai criticar e não aceita essa questão da unção, tem outra vertente que aceita, que entende a unção com o óleo, tem outra vertente que descamba para a coisa mais ridícula e mística do uso do óleo. Como é que a gente entende o óleo? Quero aproveitar aqui, acho que eu nunca ensinei isso em nenhum podcast. Várias vezes, eu comecei a aprender batalha espiritual dentro de casa, numa situação com alguém em casa. E ali o Senhor me dizia, eu não sabia o que fazer, era desesperador. Eu tive experiências em casa assim, de coisas caindo sem explicação, de uma pessoa da casa que foi derrubada, imagina, derrubada, ficou lá no chão. E depois eu vi algo entrando pela janela, tirando assim, sugando o que estava sufocando a pessoa. E eu em cima dando ordem. Então, eu tive algumas experiências muito fortes dentro de casa. E o Senhor começou a me ensinar que eu precisava ungir, sim, a casa. Muitas vezes ungir portas, janelas, ungir. O que é que eu entendo? O óleo não tem poder. Não. O óleo não é um poder sobrenatural que você passa e aquele óleo impede uma entidade maligna de entrar. Mas é o ato profético de dizer, isso aqui é consagrado ao Senhor. E esse território me foi dado, que a Bíblia diz, meus pés estão aqui, a planta dos meus pés, esse território me pertence. E como autoridade estabelecida nesse território, eu agora unjo como um símbolo profético para dizer, tem dono. E tudo aqui é consagrado ao Senhor. Então entidades não passam aqui, não entram. Nós devemos fazer essas declarações e eu realmente encorajo atos proféticos como esse, sabendo que não há poder no óleo. É muito mais na nossa postura e naquele ato profético, com a simbologia profética, as escrituras são cheias dessas simbologias, para a gente declarar no reino espiritual aquilo que nós estamos lançando com autoridade e que a gente vai ver acontecer, porque a gente, quando lança o que é a palavra de Deus com autoridade, não volta vazia, mas cumpre o propósito. Exatamente. Meu Deus, como eu falei. Cala a boca agora, Ediomar já falou demais. O vaso caiu, o móvel da cozinha caiu, teve a imagem do demônio mirim. Ah, tem que falar mais uma coisa, não queria falar. Ó, lá vou eu. Você entende que você não viu uma criança? E não era uma alma de uma criança? E não era uma criança que morreu em outra encarnação e reencarnou? A Bíblia diz que quando alguém morre, pode ser criança, jovem, adulto, morreu, segue-se o juízo. Essa pessoa não volta para atormentar ninguém dentro da casa. A Bíblia diz que não existe essa realidade desse retorno de como se tivesse
sendo atormentado ali por espíritos de pessoas que morreram e que a gente precisasse fazer algo para elas pararem. Não cremos assim, isso não está nas escrituras. E quem era? Era um demônio mirim. Era um demônio que tinha as feições e o jeito de uma criança, mas era um demônio no reino espiritual, um demônio, um anjo caído. Certo? Ok. Dito isso, teve a imagem na janela. Qual foi a imagem na janela? Foi ela, as setas. Não. Não? Ah, tá. Imagina a janela, tem aí também. Uhum. Pós como águias. Meu Deus! Ai, seria Tá vendo? A gente só pensa que é o seminário de libertação. Eu ainda não tinha alertado para isso. Ao entrar em casa, ungir a porta, falar que o que veio me seguindo fica, porque aqui que não tinha ainda alertado para isso. E quando eu entro em casa, que eu fecho a porta, que eu ligo a luz e viro, olho para a janela da cozinha, tá um símbolo de um demônio mesmo, com chifre, a boca aberta assim. E falo, gente, Satanás palhaçada com minha cara, não tem condições. E eu olhava assim, não tinha a menor condição de ter sido Alice brincando, de fazer alguma coisa com a poeira, a marca. Não tinha condições, não tem como alguém ter acesso aonde tinha. E ali, mais uma vez, eu filmei, te mandei, falei, aí tu, Paulinha, segue a mesma coisa, busca em Deus. Enquanto você não parar, buscar em Deus, se posicionar e tal, não vai. E aí foi a partir desses 3 acontecimentos que eu fui, de fato, me firmando e entendendo que eu estava sendo atacada e estava deixando ele sapatear. Exatamente. Então, enquanto eu não me posicionasse, e aí o peso vinha mais, porque eu disse, além de eu me posicionar, eu tenho que ser um espelho para ela. Sim. Ela tem que saber por onde... Um exemplo. Obrigada, querida filha. Tem que ser um exemplo. E eu não quero que ela, aos 36 anos, é que venha descobrir tudo como foi comigo. Sim, então, eu quero que ela já cresça agora, de 9 anos, já com base com tudo, para que, quando chegar a minha idade, ela possa, querido, só bater o pezinho assim já... E você fala aqui das 3 situações vividas. Você veja que em nenhuma delas a minha resposta foi dizer a você o que era, como era, porque era. Isso, não foi. A gente tem uma responsabilidade. Há um discernimento que é espiritual, que tem que ser buscado no espírito. E aí as pessoas têm que buscar esse discernimento. Mas a gente quer a coisa mais... A gente tá ali no desespero, quer o que seja mais rápido. Me diga que logo aqui o que é eu faço? 2 pulinhos para a direita, 2 para a esquerda? Não funciona. Não. Então você aprendeu a necessidade de jejuar. Foi quando você falou, Paulinha, busque em Deus. E aí você foi mais firme. Enquanto você não buscar em Deus, você vai continuar passando por isso. Eu vou lhe orientar uma coisa. Eu quero você 1 semana de jejum, orando e perguntando ao Senhor. Tire alguma coisa que você gosta muito. Tire e pergunte ao Senhor. Porque tinha vindo a gota d'água. Qual foi a gota d'água para mim? Eu tinha feito seminário de libertação. Uhum. E aí, eu chego em casa, tranquila, a mesma rotina com a Alice, vou dormir e tal. Do domingo para segunda, dá febre em Alice. Do nada. A Alice passa a segunda toda com febre. E não tinha garganta inflamada, não tinha nada. E eu só observando em casa com ela. Não fui trabalhar, fiquei com ela. Da segunda para terça, quando ela acorda, minha mãe manda mensagem, como é que a Alice tá? Aí eu fui tirar a foto para mostrar. Ela ainda tá dormindo, mas tá com febre. E quando eu bato a foto que eu olho, tá uma mancha marrom por debaixo dela no lençol. E aí eu olho aquilo na foto e vou olhar. Cara, deixa eu analisar. A Alice não comeu chocolate, a Alice não tomou açaí, a Alice não brincou com hidrococo, não tem justificativa para estar manchada. Aí é quando eu te aciono, e aí você é mais dura. Enquanto você não se posicionar e tal, aí me passa esse jejum, e aí eu faço tudo direitinho. E aí foi tiro e queda. O Senhor deu uma lapada e fez, ou você se posiciona como uma guerreira, uma filha amada minha, que eu já lhe dei essa identidade. Então se posicione e vá guerrear. A casa é sua. E eu sou o seu pai. Eu tô com você. Você não tá só. E aí pronto. De lá pra cá... Cessou. Glória a Deus. Cessou. Para mim começou também em casa, né? E aí eu peguei um livro chamado Porcos na Sala. Foi o primeiro livro que eu li sobre essa questão de batalha espiritual. E nunca esqueci esse livro. Ele começa com uma analogia fantástica, acho que eu já falei em algum podcast aqui, quem me acompanha já deve ter ouvido. Ele diz assim, imagine a sua casa, normalmente a gente tem a sala de estar, que é a mais arrumada da casa. Né? Ninguém entra, ninguém senta, ninguém faz. Com a visita, a maior belezeira que a gente faz. Quando a visita chegar, oi! Ok, tá lá tudo arrumado. Aí entrou uma manada de porcos na sua casa, cheios de lama nas patas, e eles estão na sala de estar.
que você mantém limpa e arrumada e cheirosa. E agora estão pulando no sofá. O sofá que você ainda está pagando as 35 prestações. E agora eles estão pulando no sofá e sujando tudo. Você fica assistindo, deixa eles aí, deixa eu ir dormir. Deixa eu assistir uma série da Netflix enquanto os porcos estão na sala. Então ele faz essa analogia. Você não faz. Você pega o quê? Você vai pegar uma vassoura, alguma coisa para botar eles para fora. Você vai tangê-los para fora. Mas por que é que na vida espiritual, na nossa casa, a gente sofre ataques e a gente continua a vida que segue? Isso. Então, não podemos, a gente tem que se posicionar, exercer essa autoridade e botar para correr. E como é que a gente faz isso? Tem armas e tem autoridade que nos foi dada no nome de Jesus e entender, sou filha de quem? Do Rei, do Todo-Poderoso Senhor dos Exércitos, é no nome dele que eu vou. É isso aí. Agora, o interessante, você está falando aqui dos ataques, todos, a maioria relacionados ao como águias. E aí você teve uma experiência muito forte dentro do Como Águias, que eu citei na abertura desse podcast. Ali começa um destravar teu. Era teu primeiro Como Águias trabalhando. Como foi isso? Então, o dom da visão aberta. E aí, muitos que têm se perguntam, Senhor, sou eu? É a minha alma? É a minha alma? Ou é o Satanás querendo me confundir? E aí, assim, eu sempre fui muito de ficar pra mim. Tipo, não, é coisa da minha cabeça, é coisa da minha cabeça. Mas nesse Como Águias foi algo muito, muito forte, muito, muito tremendo. O qual eu tava numa posição servindo que tava legal pra mim, dava pra analisar um todo do seminário. E enquanto eu estou, acho que era no segundo dia, a gente tá lá e vai, o segundo ou terceiro dia, você dá o comando de cativeiros abertos. E eu lembro que eu estava com uma bebê em meus braços, de um colega nosso que trabalha também, servindo, e ela estava comigo, porque ele era ministro e tinha que estar nos cativeiros. E enquanto eu estou lá bem plena com ela, acredito que ia ser tudo tranquilo, até então estava tudo tranquilo. Quando eu levanto a vista, eu começo a ver, em uma pessoa que estava fazendo o Como Águias, uma cobra subindo pelas pernas, mas ao mesmo tempo que a cobra subia, uma corrente subia ao redor. Meu Deus. E ia até as mãos, ele estava com as mãos para trás, já tinha 2 ministros com ele, porque de fato ele estava se manifestando. E os braços para trás, e eu vendo aquilo, e eu começo a ficar apavorada, chacoalhando a bichinha no braço. E apavorada vendo aquilo, e eu procurando alguém do corpo profético para acionar o que eu estava vendo, porque eu sabia que eu estava vendo. Sim. Ali, eu não tinha aquilo, é coisa da minha cabeça. Não, ali estava muito real, muito vivo. E aí passa uma do corpo profético, eu falo, fulana, eu tô vendo isso, aciona alguém, ela fez, eu tô atrás de um papel para colocar exatamente isso que eu tô vendo também. Uou! Aí eu disse, ok, senhor, obrigada. Ela fez, agora vai lá pra frente com a bebê, porque aqui atrás vai... O bicho tá pegando. O bicho tá pegando, pra não respingar em tudo. Literalmente. Agora, tô indo. E fui lá pro altar. Quando eu chego lá, eu procuro uma posição assim, que eu consiga ter uma vista assim ampla de tudo, me sentir na própria sentinela com a bebê nos braços, sento lá debaixo da árvore, ó, tô aqui, bem linda. É porque tinha uma árvore que você... Tinha uma árvore de galhos secos, e você deu o comando pra gente estar orando em línguas. Então eu tava bem plena, sentadinha aqui com ela, orando em línguas, olhando pra ela dormindo, e quando eu levanto a vista, porque você deu uma voz de comando específica pra pessoa que eu tinha visto. Sim. As correntes com a cobra, e quando eu levanto a vista... Aí aquela cena, assim, pra mim, é muito viva até hoje. Eram vários demônios querendo te pegar. E era muito real, porque a distância era mais ou menos essa. Você de costas e eles aqui. E eram em torno de 6, 8, muito assim, querendo te pegar. Mas era como se tivesse uma barreira. Eles não conseguiam te tocar. E aí aquilo, eu chacoalhava a minha... Acho que ela tava quase... Eu começo assim, ó. Eu fico tentando imaginar a minha cara, que quando eu olho pra baixo... Outro do corpo profético faz, tu tá vendo o quê? Que você tá assim. Aí eu faço, vem cá. E aí ela sobe, ela faz, o que é que você tá vendo? Eu fiz, você tem escudo? Ela fez, tem. Eu fiz, vai escudar Edi, porque tem vários demônios atrás dela. E aquela cena pra mim, Edi, me deixou com medo, porque eu fiquei brigando com o Senhor. Por que o Senhor me permite ver isso? Pra quê? Olha o tanto de profeta aqui. Pra quê? Era só mostrar outro. Porque é muito pontual algumas visões que eu tenho. Não é algo que a gente tá no mover, você aciona com o profético e um começa a ver outro. Não funciona assim comigo. É muito pontual. Uma vez por mês, 2 vezes. Muito pontual. E é sempre antes de eventos ou pós. Tá. E aí aconteceu esse que pra mim foi um dos mais marcantes também, porque foi muito... Esse Como Águias específico foi, assim, o que mais apareceu
Ô, Paulinha, você, nesse Como Águias, pelo que eu me lembro, você era mais de uma equipe de apoio, que você ainda estava Sim, verdinha, então a gente não isso. coloca logo de cara. Mas você disse que você te sentiu muito medo e você chegou a questionar a Deus. Por Sim, que o Senhor por me quê? permite? Mas passado algum tempo, acho que já faz mais de anos, né? Você estava na minha última escola de profetas. Sim. E esse medo, o que aconteceu com ele? Aí esse medo foi por água abaixo. Ô, Glória! Depois, eu me recordo, só voltando a esse Como Sim. Águias, eu me recordo que a gente estava no Mover, na sala dos profetas. Certo. E aí a líder fala, vocês vão sair da sala e vocês vão pedir ao Senhor uma arma. E só entra na sala quando o Senhor entregar essa arma. E aí, eu, lá do lado de fora. Na Zoe, eu tinha tido a impressão de estar com um escudo. Mas, é coisa da minha cabeça, né? E aí, quando foi nessa, mais uma vez, a impressão do escudo. E aí eu fiz, não, vou ser obediente, vou entrar com a visão do escudo. E ela dá outro comando de uns ministrarem sobre os outros. E a primeira pessoa que veio ministrar sobre mim fala, Paulinha, você tá com um escudo que ele cobre do seu rosto até o seu joelho. Ai, Não que lindo. recua. Aí eu disse, Senhor, Meu esse Deus esse é não gente, não. não. Calma, 1, 2, 3. Esse Deus não é gente, não! Mas não é mesmo. E aí eu disse, olha pra isso, né? Porque não sei se é normal, me corrija se eu estiver errada, mas eu acho que é normal a gente duvidar, a gente ficar naquela, cara, não é? E eu tinha muito, muito medo disso. Mas depois que veio a testificação, eu digo, agora ninguém me segura. Tem escola de profetas, eu tô. Tem estudo da palavra, eu tô. Onde tem alguma coisa, eu tô lá envolvida. Porque é aquela sede de você ter a propriedade mesmo para falar. Sim. E se proteger e saber. Você lembra de alguma guerra que a gente viveu recentemente que você ficou ali posicionada e estava assim, tipo, com sangue nos olhos, não estava com medo de coisa nenhuma, estava com sangue nos olhos. Do tipo, se disser que venha, eu vou e Dou lambicuda. Teve. conta. Teve, foi muito recente, foi no seminário do Espírito Santo, que a gente... Estávamos lá. Eu estava na posição também que eu conseguia... É muito bom essa posição, que você consegue ter acesso a tudo, ver tudo. Assistir mais uma vez o seminário. Sim. Isso é muito rico, você poder rever e estar lá vendo as palestras sempre. E foi no sábado, o seminário é sempre sexta à noite, sábado o dia todo, domingo. E foi no sábado, teve um momento que estava na palestra de Pastor Paulo, e uma pessoa começa a se manifestar. Estava todo mundo sentado, tudo muito tranquilo, aparentemente. E aí ela começa a se manifestar. E aí dá aquele silêncio, Pastor Paulo para um pouco, mas depois volta com a palestra e ela continua. E aí eu olho para você, aí eu faço chamar essa, aí você agora. E aí eu desço, aciono Esla sobe e já vai direto. Ela fez, aquela, a própria. Esla já vai direto e eu vou atrás dela. E Esla se posiciona na frente dela. Eu fico meio que fazendo uma barreira, porque como estava na frente de todo mundo, para não ficar exposto e todo mundo ficar olhando. Então eu fico lá e ela fica tentando conversar com ela, chamá-la, e às vezes ela voltava, oi, eu tô te escutando, e às vezes mudava o tom de voz e ficava naquela. Sim. E essa fulana e tal, fala comigo, olha para mim, olha nos meus olhos, e eu olhava e desfalecia e tudo mais. E aí quando a voz engrossou um pouco, aí ela deu o comando, foi com a autoridade e fez, vamos levar ela. E aí a gente levou. Foi lá, e aí o pessoal os ministros subiram, e aí a conduziram e ficou com ela. Mas aí fiquei ligado o tempo todo, né? É algo que é um chaminho, né? Que a gente fica ligada assim. Passei meu coração, ele arde por ver ministrações, libertações. Foi algo que eu me redescobri, assim... A primeira vez que eu vi uma libertação, eu chorava horrores. Eu disse, Senhor, que coisa poderosa. Antes eu tinha medo. Depois que eu vi, eu digo, Jesus, que coisa linda.
Para mim, poucas coisas alimentam mais a minha fé do que um momento de uma liberação ali de um demônio. É sobre isso. Porque você vê aquele demônio tomando aquela pessoa, roubando Machucando. dela toda a dignidade. Meu Deus, e ameaçando, vou te matar, não saio. E você usar o nome de Jesus, declarar o nome de Jesus. Alguns que eram legiões, que você começa a declarar a palavra. Meu Deus, eu tenho experiência de ler Romanos. Uma legião tomando a mulher, a gente já tinha expulsado tantos demônios dela e ainda tinha mais. Aquela experiência que foi a igreja toda com você. Também, que foi lindo, Poderosa. lindo. Poderosa. Meu Deus, eu lembro eu no gabinete, imagina, estava eu sozinha com uma pessoa, era um atendimento de aconselhamento. Aconselhamento. De repente a mulher cai manifestada. E a gente começa a fazer a liberação dela, e expulsando, e era 1, era 2, era 3, meu Deus do céu. E aquilo durou semanas. Eu não sei se, ainda tenho dúvida, se ela era liberada completamente, voltava em casa, era cheia de novo dos demônios, não dava nem tempo de ela viver o processo de libertação. Foi muito sofrido, aquela libertação. Mas o Senhor tinha algo a ensinar. Nas outras, a gente declarava apenas o nome de Jesus, que não é apenas, é o nome que é sobre todo o nome, e às vezes ficava ali 1, 2, 3 horas, dependendo da quantidade de seres, e liberava. Nessa, o Espírito Santo, no meio de um momento muito difícil, disse, lê Romanos. E eu ouvi isso, lê Romanos, e eu peguei uma Bíblia que estava lá. Você fica nervoso, porque é aquela adrenalina, por isso que eu acho que o Assim que Vence Minhas Guerras ajuda tanto. Muito. Porque é a Bíblia já separadinha por temas. Então, você falando aqui de escudar, né? Eu digo aqui no começo do livro que eu criei um novo verbo, escudar. Usar o escudo. Pegou e acabou. Mas ali a Bíblia eu tinha que procurar Romanos e aquela gritaria que eu vou matar. E a gente aqui, quando eu pego Romanos, o Espírito Santo lindo, eu abri exatamente no texto que ele tinha me dito. Meu Deus. E ali era a obra da cruz. Era apenas Paulo narrando a obra da cruz. E eu, à medida que eu fui lendo alto a obra da cruz, o demônio... Então, para mim, foi uma experiência muito nova. Não teve o exercício de autoridade naquele momento, sai em nome de Jesus. Teve a palavra. Mas só em falar da obra da cruz, ele começou a ser atormentado e começou a dar gritos horríveis. E ali, amiga, era como se fosse assim, ele já estava sob tormento, só de ouvir o poder da obra da cruz. Então, quando eu virei, agora em nome de Jesus, já saiu levando um monte com ele. E foi uma experiência muito forte. A partir disso, eu até pedi a Raíssa, para a Raíssa preparar, lembra, Raíssa? Uma folhinha com todos os textos bíblicos que fosse fácil de encontrar, não apenas em Romanos, mas que falasse da obra da cruz. E que nas salas de libertação os ministros possam ter acesso, dependendo da libertação que estão fazendo. E essa foi uma experiência muito forte, de ensino, de capacitação, muito rico, muito rico. Mas isso tudo é para dizer que o que é muito lindo você ver o quanto o poder do nome de Jesus e agora da obra da cruz, como o inferno treme diante disso. E como ele tem que soltar aquelas vidas atormentadas, ele tem que soltar. E como ver aquela vida ficando liberta lá no chão, liberada, sabe, da opressão, dos cativeiros, quantas retiradas de cativeiro, meu Deus. E ver aquela pessoa respirando de novo. Paulinha, isso, eu não sei tu, mas acho que é isso que você sente, de tipo, Jesus, você... Obrigada. Você é tremendo, Jesus, como é que eu posso viver outra vida que não seja para te revelar ao mundo? É isso. Meu Deus, e ser instrumento teu para tua igreja ser liberta, ser curada, ser... Ai, que coisa tremenda, é muito lindo. É muito poderoso. Lindo. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você só tem 2 anos de conversão, não é isso, Paulinha? 2 anos. E nesses 2 anos já tem vivido tantas experiências, já tem recebido essa ativação nos dons, nesse profético. Você fala aqui que não é sempre, né, em momentos pontuais, mas à medida que você se relacionar com o Espírito Santo, à medida em que você tiver tempo com Ele, não é mágica, é à medida que estiver com Ele e se tornando mais íntima, é aquela coisa, nós vamos sendo um com Ele. E esse ser um com Ele é dar espaço para Ele ser. Então, automaticamente você vai acessar tanto sobre discernimentos, sobre ouvir, sobre ver algo, seja na mente, seja fora, você começa a viver mais experiências, sabe? E recebendo mais ensino. Permaneça. Tem sempre algo para aprender. A gente tem um grupo de julgamento profético. E eu vinha para cá gravar o podcast e hoje a gente recebeu um sonho muito forte, preocupante para mim. Peguei o sonho, compartilhei com os conselhos, falava sobre liderança
E nesse julgamento profético tem algumas mestres. E eu vi lá uma das mestres fazendo um estudo sobre um dos elementos do sonho e já procurando fazer um estudo mais denso sobre ele. E é um bom caminho, eu acho que é um bom caminho. Mas olha que coisa, eu li, perto de sair de casa, li toda aquela coisa do que era um dos elementos do sonho, o que se podia fazer ou não, aconteceu o que estava sendo dito, e entrei no carro, estava apressada, e vim, é mesmo, Senhor, eu nunca estudei sobre esse elemento. Olha quantas coisas que tem que ela pegou lá desse elemento, faz isso, faz aquilo, mas de repente, quando eu estou no retorno, me vem aquela coisa. Lembre-se que o que é espiritual se discerne espiritualmente. A gente pode acessar todos esses argumentos, não é argumentos, o conhecimento que nós temos, somos seres inteligentes, a ideia de Deus, mas a movimentação espiritual, a mensagem de Deus precisa ser espiritualmente primeiro. Foi isso, não é que eu desprezo o resto, mas é primeiro. E aí me veio esse insight, mas eu estava ali naquele girador, cheio de carro, aquela agonia, e eu passei, assim que deu a hora de entrar, que eu consegui uma brechinha, ali eu fiz uma oração. Espírito Santo, então fala sobre esse sonho aqui. Agora me diz algo. O que é aqui? Qual é o discernimento para esse sonho? É teu? Não é? Desprezamos? E se é, o que é que a gente faz? Tem esse perigo ou não desse negócio aqui que diz que vai cair? É ou não? Tombar, é ou não? E eu escuto. Foi imediato. É imediato. E para mim isso foi lindo. Porque vai mostrando que é essa intimidade que você vai tendo, que é fé, mas é com intimidade. Não tem mais aquele momento de parar para sentir. É como se fosse ali, do normal. É o seu normal, porque você é um com ele, está na palavra, você se torna um com Cristo, e é o Espírito de Cristo em nós. Então, foi tão imediato que me assustou. A resposta foi assim, olha lá, dei a vocês, há 1 ano e meio, a questão das fases. Fases são os níveis que trabalhará de criança, que vai crescendo, que vai durar. Por isso, a torre. Meu Deus, eu dirigindo. Então, assim, não era uma coisa que eu estava vindo gravar um podcast. Tinha faltado água na minha casa, eu estava vindo para tomar banho, maquiar, estava em cima da hora. Não tinha a mínima coisa de eu estar tentando entender o sonho. Mas ali eu fui tendo todos os detalhes. Isso aqui não é sobre esse elemento cerebral. O que eu estou querendo sinalizar no sonho é em segundos. Existe um elemento que é o elemento que faz com que haja equilíbrio e vocês não tombem. E quem guarda este elemento e protege é a liderança. E a liderança não estando e não protegendo, esse elemento vai faltar, e se esse elemento faltará, tombará. Em segundos. E eu fiquei chocada assim no carro. E aí eu já estava fazendo a curva aqui dentro do bairro para chegar. E aquilo me parou. Menino, fiquei com meu coração deu aquela taquicardia. E o Espírito Santo me disse, mais discernimento. Mais discernimento. É mais de mim. É mais de mim. É mais de mim. Tem que se encher mais. Encha-se mais. Encha-se mais. Encha-se mais. E vocês vão ter as revelações, os acessos. Vocês não vão precisar pesquisar, procurar. Vai ser imediato. E eu voltei doida para falar com elas, mas já vim gravar, não pude ainda, mas doida para falar para elas, mas já passo para você. Você está no seu começo desses 2 anos. Quanto mais intimidade, quanto mais tempo com ele, quanto mais palavra e ele, palavra e o Espírito Santo, isso vai encarnando em você que a revelação que ele vai dar, o discernimento que você precisa das movimentações, vai vir de uma forma tão assim, automática, que você nem vai ter esforço para tentar entender. É automático. Não tem mais da capacidade humana. E isso é o que a gente precisa na batalha espiritual. Porque a gente pode ser enganado por algo que acha que não é. E a dúvida é a alma, sou eu. É esse discernimento, só o Espírito pode trazer. Só a revelação é nele. Então, não tem mistério, é nele, é com ele, é por ele, é para ele, tudo e no fim dá certo. Paulinha, hoje, na sua caminhada com o Senhor, quais são as suas expectativas, assim, do que você tem entendido que Deus tem te posicionado nessa questão da movimentação espiritual? Ai, Edi. Olha, eu tenho entendido que ele não apenas me chamou para ser influência na educação, mas também para me posicionar com vidas também, mas me levando a algo a mais, a essa parte da libertação, sabe? Isso queima, isso arde assim de uma forma, e eu busco estudar, e eu busco entender. E no último seminário que teve, foi esse Espírito Santo, eu disse, Carlinha,
deixa eu estar perto, deixa eu estar ali nesse assim, seja livre. Mas eu ia em outra posição e ficava naquela. Mas é algo realmente que eu busco entender, eu tenho curiosidade. É como se... Eu até brinco com a manhã que ela disse, Paulinha, antes de ser convertida, era um atrevimento, uma coisa... E hoje eu digo, eu preciso botar esse atrevimento, essa autoridade para fora. E eu já achei com quem é, então vai ser com ele. É isso aí, é isso aí. Não é pela curiosidade, eu acho que é um chamado mesmo para libertador, e talvez as experiências dentro de casa já façam parte do treinamento para essa coisa da libertação. Da libertação. E sinto te dizer, não sinto, né? Porque isso é para fazer o reino avançar, que provavelmente o Senhor vai ter um chamado muito similar. Entendeu? Com você, na hora que ele abre a visão, na hora em que ele começa a te permitir ver a movimentação espiritual, é um chamado com propósito. Deus não faz nada sem propósito. Então não é pra gente sentir cosquinha na barriga ou testemunhar no podcast que viu. Nem se glorificar com não, isso. é sobre algo que o Senhor está fazendo para que Satanás seja frustrado nos seus planos, seja derrotado nas vidas, seja envergonhado do que ele quer, que é matar, roubar e destruir, para que a vida de Deus se estabeleça. E o Senhor vai estabelecer a vida dele através das nossas vidas. Tanto a gente guerreando as guerras que são dele, porque antes de qualquer coisa é a guerra dele, é contra ele que Satanás está guerreando em primeiro lugar. E a gente, como primazia da criação, a única ser criada à imagem e semelhança de Deus, recebe o bombardeio maior. Mas também somos nós que temos essa autoridade de tanto repreendê-lo, nem os anjos repreendem. Os anjos não repreendem Satanás. Olha que coisa, só os humanos podem na autoridade do nome de Jesus. Tanto isso do exercício da autoridade, como a gente ser um instrumento para que a vida dele se manifeste. Então eu creio que Deus vai te usar muito, Alice, nessa frente. Tanto para liberar vidas, ou na batalha espiritual, ou na libertação, como para ser instrumento para que a vida de Deus se manifeste. E isso vai ser muito poderoso, e não é à toa que você já está podendo viver essas experiências sem temer. Não é verdade? Sim. O que é que hoje, vou fazer a mesma pergunta que fiz para a sua mames. Hoje você sente alguma coisa do que o Senhor tem ministrado para você, sobre o que Ele tem contigo, ou não tem nada ainda, você está aguardando? O que é que você sente? Eu sinto que eu tô a cada vez mais sendo mais cheia do Espírito, afirmando minha fé, conversando mais com ele. Sim. Ontem, por exemplo, quando eu lhe vi de mãozinha levantada como quem segura uma espada, o que é que estava acontecendo ali? Lá eu tava tendo um momento com ele mesmo. E nos seus momentos, eu entrevistei aqui uma amiga sua, Sarinha, e ela contando que nos momentos dela, ela pergunta, ela tem hora que ela diz, eu estou triste, tem hora que ela recebe uma palavra, já teve momentos que Deus usou a vida dela para falar algo para alguém. Você já teve alguma experiência assim que você lembre de você perguntar algo para o Senhor e Ele te responder, ou Ele usar alguém, ou Ele usar a sua vida para alguém? Que eu me lembre. Agora sim não, a queima-roupa é difícil, né? Mas uma coisa, eu me lembro de vários momentos em que eu estou ali na Zoe, todo mundo adorando, e de repente você é cheia. E a gente percebe, você já não está mais ali sozinha, e suas emoções são tocadas, seu corpinho é tocado, e daqui a pouco você realmente está como quem está arrebatada pelo Senhor. Isso é muito poderoso, eu tenho testemunhado, e que você continue se aprofundando nesse relacionamento com Ele. Isso é tudo, viu? É tudo para nós, é o que a gente mais precisa, do Espírito dele nos conduzindo, em todo o tempo. Paulinha, deixa uma palavra para quem nos acompanhou, o que é que você tem aí para liberar para as pessoas? Amém. Eu libero para vocês algo simples, mas muito real. Que a batalha espiritual, ela é muito real. Ela é verdadeira, gente. Então, que vocês possam buscar, que vocês possam entender, que vocês possam ter discernimento e se posicionar para que a casa de vocês seja um templo do Senhor. Que vocês possam levar seus filhos também a ter esse entendimento, a vivenciar isso. E que uma chavezinha hoje vire, que onde a luz chega, as trevas correm. Amém. E ponto final. Entendedores entenderão. É sobre isso. A gente falou aqui, você fala aqui
dessa impressão de um chamado para a libertação e em breve eu vou estar lançando um manual de libertadores com um treinamento para aqueles que sentem um chamado para a libertação. Você que nos acompanha, fique atento. Também o curso Assim que Venço Minhas Guerras, quero realmente encorajar. O manual tem ido para tantas pessoas no Brasil, mas tem um curso, gente, que eu gravei, são 6 horas de aula, com um e-book de cada aula, te ensinando, te capacitando sobre o que a Bíblia diz sobre a batalha espiritual e também o uso das armas, mas é muito sobre a realidade espiritual, como o Senhor tem falado com a gente, que não é sobre a gente estudar demônios, quem são, é sobre a gente estudar quem é o nosso Deus, para fortalecer a nossa fé, para lidar com eles sem temer. Essa é a chave do sucesso. Na autoridade do nome de Jesus, acabou. Não tem como Satanás vencer a gente, não, tá? Se você quer se fortalecer, não sabe como, precisa de fé, precisa renovar sua fé, seja uma mulher forte. É disso um homem. Eu já estou com testemunho de homem que leu e disse, por que ela não fez para homem também? Fica a dica, hashtag, fica a dica. E, enfim, gente, tá lá, você procura, tem um link ali no Instagram dos livros, mas eu quero realmente encorajar. Quer ser ativada no mover profético, tem que estar ouvindo a respeito, estudando. Eu tenho um curso Significado dos Sonhos, que está lá no Hotmart. Tem um curso Discernindo a Voz de Deus, não lancei ainda, não tem ainda, mas já está gravado, vou lançar, fica de olho. E tem o Assim que Venço Minhas Guerras, e em breve a Escola de Profetas, que eu começo a soltar outros módulos. Então, é uma tentativa de te ajudar e o curso de Libertadores. No mais, o que é que você vai fazer? Se inscreve no canal, porque você vai ser edificado com essas temáticas. E você vai ouvir essas temáticas de alguém que tem um conhecimento bíblico, mas também a prática, e que não vai te jogar no mundo perigoso da demonologia, tá? Se inscreve no canal, deixa o seu comentário, que ele é importante. Não li um comentário hoje. Minha filha também vê demônios em pessoas. Ela tem 12 anos, tudo que ele fala é pura verdade, pura realidade. Elisa Barbosa, olha isso. Ela dá esse testemunho. Estou chorando aqui, eu, na presença de Deus, e meu marido fora de casa, aprisionado pelos demônios. O nome dele é tal, por favor, ore por ele. Então, a realidade de Aline, que compartilhou aqui com todo mundo. Alguém que disse, sou de uma igreja tradicional, não me conformo, sonho em estar numa igreja assim, quero participar de um seminário de libertação. Minha irmã Ieda Alves, a gente vai ter um seminário de 12 a 14 de dezembro. Esse podcast vai ao ar antes desse seminário. Tenta se inscrever, não fica de fora. Perdeu, 2026 temos outros seminários, não deixe de fazer. Todos precisam. Nos seminários a gente aprende na palavra o embasamento da prática que a gente vai ter para viver o processo de libertação. Enfim, no mais, espero vocês no próximo podcast Como Águias. Você tem gostado dos podcasts? Então eu creio que você vai amar participar da Noite Profética, o Código da Vitória. Meu Deus, sim, é uma noite especial. Eu estou cheia de expectativas para compartilhar com você esse código que eu já tenho compartilhado com aqueles que caminham comigo ministerialmente. E se você deseja acessá-lo, basta lá no meu Instagram digitar em qualquer post meu, Venci. Ao digitar, você vai receber um link para participar de um grupo VIP, minha gente, um grupo VIP, onde você terá informações sobre essa noite profética no dia 8 de dezembro. Será um evento gratuito, mas certamente a sua vida vai ser impactada para que você siga crescendo, se capacitando para vencer as suas guerras. Não fique de fora, corre lá, Venci.